Que você veio, Sérgio, e vou contar um pouquinho para o pessoal o que já foi dito aqui, caso alguém não tenha visto, né? O Sérgio veio aqui em novembro de 2024 e também em julho de 2025. Lá em novembro de 2024, o foco foi desmistificar o carro elétrico e abrir a caixa de custos do carro no Brasil. Então a gente falou de 3 ideias principais. Carro elétrico não é o futuro inevitável, é um nicho caro pressionado por política pública e marketing. Segundo ponto, o problema do Brasil não é o carro, é o sistema. Carga tributária, logística, regulação, peso extra, imposto por normas, tudo isso que deixa o nosso carro caro. E mercados maduros estão encolhendo. Nos países desenvolvidos, o mercado de carro já passou do pico e aí entra muitos números que o Sérgio mostrou para mostrar essa queda no mercado de carros, né? Então, é uma bateria ali de informações que o Sérgio foi passando. E aqui eu destaco, né, principalmente a gente falou da infraestrutura que é insuficiente para recarga de carros elétricos e tudo mais, mas aqui, ó, do Brasil, que eu queria destacar isso. 37% da carga tributária total sobre o carro, o preço do carro, né, tá embutido, tem 37% de carga tributária. Então, de cada R$100 pagos pelo consumidor por um carro, 37 é imposto. E só o resto que remunera a montadora, concessionária, logística, financiamento e etc. E outro ponto importante para o carro ser caro no Brasil, né? Não existe carro abaixo de 1 tonelada no Brasil, né? Então, todo carro aqui tem pelo menos 200 quilos a mais de aço em relação às versões vendidas em outros mercados. E aí isso deixa o carro muito mais caro também, né? Além da commodity em si, mais serviço ali no carro. E em julho de 25, quando ele veio, ele falou sobre por que o mercado de carros mudará para sempre em 2025, que era um pouco sobre a guerra dos carros, né, de um contexto quase geopolítico, né? A invasão chinesa de carros, o tarifaço dos Estados Unidos, o BYD instalando uma fábrica em Camaçari, na Bahia, e o preço dos carros e o futuro dos carros e o papel do Brasil nesse tabuleiro. Então tentei aqui resumir em 1 minuto 6 horas de conversa. Eu recomendo quem gosta de carro ou quem quer entender mais sobre isso, ouvir bastante dessa indústria. A gente falou muito, né, sobre os números de crescimento do mercado de carros elétricos no Brasil, mas como ele ainda se mantém, né, num patamar ali, na fatia total, ainda limitado. E o Sérgio mostrou um pouco de por que esse crescimento deve se limitar, coisa que a gente já também tinha falado no primeiro episódio. Tem um assunto que a gente vai retomar aqui nessa conversa, que foi sobre o carro não voltar, talvez o carro não volte a caber mais no orçamento da classe média, como coube nos anos 2000. Então, ou melhora a renda, ou melhora o financiamento, ou o sonho do carro zero vai ficar só no sonho. E até peguei uns dados aqui para mostrar como cresceu a venda de seminovos no Brasil e como aumentou a idade da frota no Brasil. Mas isso a gente vai falar depois, porque o tema inicial é China. Então vamos lá, galera. Vamos dar like aí no vídeo. E já estou vendo aqui mais de 200 pessoas acompanhando a live. A gente já vai começar agora. Like no vídeo, se inscreve no canal. Estamos quase 600 mil inscritos. E Sérgio Habib, bem-vindo ao Market Makers. Muito bom estar com vocês novamente aqui. Obrigado por ter vindo de novo, porque eu não sou o maior usuário de carro, ou apaixonado pelo assunto, mas depois comecei a conversar com você. Fui picado ali pela mosquinha das 4 rodas, quero saber de tudo, estou estudando bastante coisa. Então, sempre que você vem aqui é uma aula mesmo. Obrigadão por estar aqui com a gente. Vou começar com o papo de China. Ok. A gente já abriu ali, então o título já está com essa chamada, né? Então hoje a gente quer entender como a China se tornou o maior exportador de carros do planeta, qual o impacto disso no mercado automotivo global, o papel do Partido Comunista da China nesse domínio e os impactos da tecnologia no futuro da mobilidade. Então, a pergunta bem provocativa ali, que a gente colocou na chamada, né? Qual que é o plano chinês para dominar o mercado global de carros? Ou, transformando até mais direto, a China de fato dominou o mercado global de carros no mundo? Tá, essa resposta é bem complexa, mas a China não vai dominar o mercado de carro no mundo. Não vai. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que nasceu esse negócio de carro elétrico na China. Em 2008, um engenheiro chinês que trabalhava na Audi, eu esqueci o nome dele, é um nome chinês complicado. Ele foi trabalhar no Ministério de Indústria e Comércio lá na China, que na China é o ministério mais importante da China depois da economia e talvez da defesa.
esse engenheiro que trabalhava na Audi, ele pediu uma audiência com na época eram 9 pessoas no Standing Committee. O Standing Committee na China é quem controla o país. Eram 9, hoje são 7 pessoas. Ele pediu uma reunião com um dos 9 e ele falou o seguinte: nós temos um atraso na tecnologia de carro térmico que nós não vamos recuperar. Porque conforme a gente progride, os outros também progridem. Como é que a gente vê tecnologia no carro térmico? Tecnologia, você vê o seguinte: o que é complicado de fazer é caixa de câmbio automático e motor. Então, vamos lá. Fórmula 1 dos anos 70, do Emerson Fittipaldi. Eu vi o Emerson Fittipaldi ganhando corrida. Ele tinha um motor de 3 litros e 500 cavalos. Hoje, tem carro de passeio com motor de 3 litros e 500 cavalos. Era um Fórmula 1 na época. Então, é potência por litro. O Fiat 147 no Brasil, quando saiu, tinha motor 1.3 e 50 cavalos. Hoje, com motor 1.3, ele tira 150 cavalos. Isso é tecnologia. O Passat TS 1.6 tinha 85 cavalos. Hoje, com 1.6, você tira 200 cavalos ou 250 cavalos. Então, isso é tecnologia. Então, esse engenheiro falou: nós não vamos recuperar o atraso que nós temos nos carros térmicos. Nós não vamos. O que eu proponho? Vamos começar a fazer carro elétrico. Porque no carro elétrico, nós estamos numa tecnologia nova, disruptiva, que os outros não vão, eles não vão investir como a gente vai investir. Então, tem 3 razões pelos quais a China começou a desenvolver carro elétrico. Primeiro é poluição. Não é a mais importante. Mas é importante. Mas não é a mais importante. Essa é a menos importante. Segundo é diminuir a dependência de gasolina, de petróleo da China. A China é o maior importador mundial de petróleo. A China produz 5 milhões de barris, importa 15, consome 15 e importa 10. Então, a China importa 10 milhões de barris por dia. Todo o petróleo que a China importa passa pelo Estreito de Malaca, que é o Estreito de Singapura, que tem 50 quilômetros e que tem um porta-avião americano de cada lado. E se você não passa pelo Estreito de Malaca, você tem que ir por baixo, passa por baixo das Filipinas, volta, passa não muito longe de Guam, a maior base naval americana no Pacífico, e você chega no Mar da China. E lá tem 7 porta-aviões americanos. Então, na prática, quer dizer o seguinte: é muito fácil os Estados Unidos cortarem fornecimento de petróleo da China. Não quer dizer que eles vão fazer isso, mas é um risco estratégico para a China. Essa é uma razão importante para a China desenvolver carro elétrico. Mas a terceira, a verdadeira razão é, em 2008, a vantagem da China é que a China é uma autocracia. Então, durante 10 anos, você tem a mesma coisa. O mesmo poder político, a mesma linha política, etc. Nos Estados Unidos, cada 4 anos, muda tudo. No Brasil, também. A gente tinha Bolsonaro, teve Lula, muda tudo. Então, essa característica da China de ser uma autocracia permite planejamento de longo prazo, coisa que as democracias ocidentais não conseguem fazer. Agora, o problema da autocracia é o seguinte: quando o cara lá em cima é muito bom, e na China eles são muito bons, é fantástico. Quando o cara lá em cima é ruim, você tem uma Venezuela, que tem uma reserva de petróleo maior que a Arábia Saudita, e todo mundo pobre, fugindo do país, o país completamente falido. Então, a democracia não tem esse problema, porque quando o cara lá é ruim, ele perde o emprego depois de 4 anos ou 5. Mas, então, a China começou a desenvolver carro elétrico antes de todo mundo. Então, não é que o carro chinês elétrico é melhor ou pior que o carro ocidental. Eles começaram antes. Então, eles têm... Eu andei em carro elétrico da JAC em 2010. O carro tinha 30 km de autonomia, andava 50 por hora, era muito ruim. Então, eles foram melhorando de geração em geração, em geração, em geração, e hoje a tecnologia de carro elétrico chinês, na minha opinião, é melhor que a tecnologia das marcas ocidentais
tirando a Tesla, porque a Tesla também começou antes. A Tesla também começou em 2010 a fazer carro elétrico. Então a Tesla tem 15 anos de melhora de tecnologia, que nem a China, enquanto que, por exemplo, uma Mercedes lançou o primeiro carro elétrico em 2015, 2016. Eles têm 8 anos. Então é normal que eles estejam atrasados. Então essa é a razão pela qual os carros elétricos na China nasceram antes. 3 razões. Dominar uma tecnologia, dependência de petróleo, diminuir poluição, que é o menos importante. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Os carros, o carro, ele é um bem que todo mundo sabe a marca que você tem. Ele não é uma commodity, ele não é como uma televisão. Se você tem uma televisão na sua casa, que é uma LG, ou que é uma Mitsubishi, ou que é uma Sony, que já parou de fazer TV, ou que é uma Samsung, ninguém sabe a marca de TV que você tem em casa, e eu vou te falar, se eu perguntar para 10 pessoas, 8 nem sabem a marca de TV que eles têm em casa, porque a marca é pequenininha lá. Todo mundo sabe o carro que você anda. Então, quando você faz um produto tipo televisão, você pode ter 50% do mercado mundial. Porque aquilo lá é uma commodity praticamente. Uma televisão que nem essa televisão aqui de 80 polegadas. Aliás, não tem nem a marca dessa televisão, ninguém sabe o que é. E ninguém precisa saber o que é. Computador, aí já muda um pouquinho, mas ainda assim é uma commodity. Fotocélula, célula solar para receber energia. Olha que interessante. Na década de 90, os fabricantes chineses de célula solar decidiram invadir a Europa. Eles baixaram o preço. Os europeus, com 10% de imposto de importação, não conseguiam competir com o volume que tinha na China